Sabe aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez? Por que a gente faz o que faz? É a pergunta de US$ 1 milhão, né? Desde sempre, a gente tenta decifrar nossas próprias ações, o que pensamos, o que sentimos. Mas como é que a gente transforma essa curiosidade toda em ciência? Como dá para estudar o comportamento de um jeito objetivo, que a gente possa medir, analisar, entender de verdade? Pois é exatamente essa jornada que a gente vai começar agora. Olá, para quem está naquela correria de estudo para a prova, este material é um prato cheio. A gente vai direto ao ponto, sabe? Vamos mergulhar nos conceitos mais importantes do behaviorismo, desde o comecinho até as ferramentas práticas, com foco total naquilo que, com certeza, vai ajudar a entender a matéria. Então, bora lá para o nosso roteiro. Primeiro, a gente vai entender por que, afinal, a psicologia precisava de uma ciência só do comportamento. Depois, vamos conhecer as duas figuras-chave, Watson, que botou o foco todo no que a gente pode observar, e o Skinner, que veio depois com uma revolução. Aí a gente entra na parte prática, na caixa de ferramentas da análise do comportamento. E para fechar, vamos tirar a limpo aquela história sobre o que o behaviorismo realmente diz sobre os sentimentos. Começando com a nossa primeira sessão, uma ciência do comportamento. Vamos ver direitinho como a psicologia virou essa chave, da mente para a ação. Olha só que interessante. Lá no comecinho, a psicologia, com gente como o Wundt, tentava estudar a mente de um jeito bem introspectivo. A ideia era olhar para dentro. Só que tinha um problema gigantesco. Era subjetivo demais. Pensa bem, como é que se cria uma ciência com dados que só uma pessoa consegue acessar? Foi aí que, com uma forcinha do positivismo, que valorizava o que pode ser observado e medido por todo mundo, a psicologia precisou de um novo objeto de estudo. Um objeto público, sabe? E esse objeto seria o comportamento. E essa necessidade de objetividade nos leva direto para a segunda sessão, Watson e o mundo observável. É aqui que nasce o behaviorismo metodológico. Para o Watson, a coisa era clara. Para a psicologia ser levada a sério como uma ciência de verdade, ela tinha que focar só no que podia ser visto e medido, por qualquer um. Ou seja, o comportamento. E os pensamentos? E os sentimentos? Bom, para ele, isso era uma caixa preta. Não que ele achasse que não existiam, mas, cientificamente falando, não dava para acessar. O foco era total na relação entre o que acontece no ambiente, os estímulos, e o que a gente faz, as respostas observáveis. A grande inspiração para essa ideia veio lá dos experimentos do Pavlov com os cachorros. Funciona assim, ó. Um sino, que é um estímulo neutro, sozinho não causa nada. Já a comida, que é um estímulo incondicionado, faz o cachorro salivar naturalmente. Mas, se você começa a tocar o sino sempre um pouquinho antes de dar a comida, o cérebro do bicho faz uma conexão. Depois de um tempo, o que acontece? O som do sino sozinho já é suficiente para fazer ele salivar. Pronto, nasceu uma resposta aprendida, condicionada. Aí o Watson pensou, se a gente consegue condicionar uma resposta do corpo como salivar, será que dá para fazer o mesmo com algo tão complexo quanto uma emoção, tipo medo? E para testar essa hipótese, ele fez um dos experimentos mais famosos e, convenhamos, mais polêmicos da história da psicologia, o caso do pequeno Albert. Acompanhem a linha do tempo. No começo, o bebê Albert brincava com um ratinho branco, numa boa, sem medo nenhum. Aí o que eles fizeram? Toda vez que o rato aparecia, eles faziam um barulho bem alto e assustador atrás da cabeça dele. A associação foi quase imediata. Em pouco tempo, bastava o Albert ver o rato, mesmo sem barulho nenhum, para ele começar a chorar de medo. E o pior, o medo se espalhou, se generalizou. Ele passou a ter medo de coelho, de algodão, até da barba do Papai Noel. Então, a grande sacada é essa aqui. A conclusão do Watson foi direta. Uma emoção complexa, como o medo, não nasce pronta com a gente. Ela pode ser aprendida, pode ser condicionada. Isso, na época, foi revolucionário e abriu um caminho enorme para a gente entender como as nossas experiências moldam o jeito que a gente sente as coisas. Mas a história não acaba com Watson, de jeito nenhum. Agora a gente chega na terceira sessão, com o Skinner e a sua revolução radical. A proposta dele era a hora de abrir aquela caixa preta. O Skinner foi além. Para ele, o termo radical vinha da palavra raiz. A proposta dele era que tudo, absolutamente tudo que um organismo faz é comportamento. E quando ele dizia tudo, era tudo mesmo, incluindo o que acontece debaixo da pele, os pensamentos e os sentimentos. Lembra daquela caixa preta que o Watson preferiu deixar de lado? O Skinner disse, não, peraí, a gente não vai ignorar isso. A gente vai analisar isso também como comportamento. Atenção aqui que esse slide é matéria de prova com certeza. Vamos comparar para ficar bem claro.
Watson e o behaviorismo metodológico, foco só no comportamento público observável, eventos privados fora de cogitação científica. Agora, Skinner e o behaviorismo radical, o objeto de estudo se expande para todo o comportamento, seja público ou privado. Ele não ignorava os pensamentos e sentimentos, muito pelo contrário, ele os via como mais um tipo de comportamento a ser entendido. Essa é a virada de chave fundamental. E essa citação do Skinner é simplesmente genial, resume a ideia central dele. Enquanto Pavlov e Watson estavam mais focados em respostas reflexas, automáticas, o Skinner estava interessado em como a gente age no mundo, e principalmente em como as consequências das nossas ações voltam para a gente e nos mudam. Esse é o coração do que ele chamou de condicionamento operante. E isso nos leva direto para a nossa caixa de ferramentas, na quarta sessão. É aqui que a gente vai entender como o comportamento é selecionado pelo ambiente. A principal ferramenta é o que se chama de tríplice contingência. É o famoso ARC do comportamento. A é o antecedente, ou seja, o contexto onde tudo acontece. R é a resposta, que é o comportamento em si. E C é a consequência, aquilo que vem logo depois da resposta. É olhando para essa relação de três partes que a gente consegue fazer uma análise funcional, ou seja, entender para que serve, qual é a função daquele comportamento. E as consequências, elas se dividem em 4 tipos. Essa tabela ajuda a organizar as ideias. A primeira regra é de ouro. Se a consequência faz o comportamento acontecer mais vezes no futuro, a gente chama de reforço. Se faz acontecer menos vezes, é punição. Simples, né? Agora, a segunda regra. Positivo significa sempre adicionar alguma coisa. E negativo significa sempre retirar alguma coisa. Agora é só juntar tudo. Reforço positivo adiciona algo bom. Reforço negativo retira algo ruim. Punição positiva adiciona algo ruim. E punição negativa retira algo bom. Vamos para exemplos práticos, que aí não tem erro. Estudar e tirar uma nota alta que gera um elogio adicionou algo bom, isso é reforço positivo. Estudar para evitar a reprovação, ou seja, para retirar a possibilidade de algo ruim acontecer, isso é reforço negativo. Encostar a mão numa chapa quente e se queimar, adicionou uma dor, é punição positiva. O cachorro puxa a coleira e por causa disso o passeio para. Retirou algo bom, que era o passeio, e isso é punição negativa. Entender bem esses exemplos é crucial. E todo esse processo, esse trabalho de detetive de identificar o antecedente, a resposta e a consequência, é o que a gente chama de análise funcional. É a principal ferramenta da análise comportamental aplicada, a famosa ABA. Em vez de ficar perguntando o que essa pessoa tem, a pergunta muda para qual é a função desse comportamento. É uma virada de chave muito, mas muito poderosa. E essa ideia de função nos traz a nossa última sessão, que é para esclarecer uma dúvida super comum: a função de sentir. Afinal, o que o behaviorismo radical tem a dizer sobre as nossas emoções? Ok, esse aqui é talvez o ponto que mais gera confusão. Para Skinner, sentimentos não são a causa das nossas ações. Ninguém acorda e sai para correr porque se sente com motivação. A lógica é o contrário. A pessoa sai para correr, que é o comportamento, e como consequência ela experimenta uma série de coisas boas, o corpo mais leve, mais energia, e esse conjunto de sensações boas é o que a gente chama de motivação. Os sentimentos, então, são um produto, um efeito colateral das nossas interações com o mundo. Eles são reais, são importantes, claro, mas eles não são o motor que dá partida na ação. E para fechar este nosso guia, fica uma pergunta para a gente pensar. Se o nosso comportamento, desde um simples piscar de olhos até um pensamento super complexo, é um produto da nossa história com o ambiente, das consequências que as nossas ações tiveram no passado, onde exatamente se encaixa a ideia de livre-arbítrio? Essa é a grande provocação que o behaviorismo nos deixa. Bons estudos!